Bom, a sociologia, primeiro, que é o estudo a sociedade, como o próprio nome diz, tá? É uma ciência que pretende estudar sociedades humanas. Tá, mas de que forma? Porque outras ciências também estudam as sociedades humanas. Mas o que a sociologia quer trazer de novo? Tá? A sociologia vai tentar compreender como a sociedade se organiza. Tá? Como é que a sociedade está organizada, se ela tem uma estrutura, né, básica, se há uma hierarquia de poder nessa sociedade ou não, como os indivíduos nessa sociedade se relacionam entre eles, e como é que eles encaram a sociedade como um todo, né, na qual estão inseridos. Tá? Então, o sociólogo, usando métodos racionais diferentes, próprios da sociologia, ele vai tentar compreender esses objetos de estudo. Tá? Quando a gente fala assim, sociedade, parece fácil, né? Compreender o que é uma sociedade, mas é algo muito complexo. A sociedade envolve uma série de coisas. Né? Por exemplo, a sociedade brasileira, nós aqui somos não, um monte de indivíduos nos relacionando dentro do território, né, do país que nós chamamos de Brasil, que é controlado por um Estado, que por sua vez tem um governo, e tem uma divisão de poderes, tem uma Constituição, leis que regem este Estado e tudo mais. O Brasil também produz uma cultura, cada região do Brasil tem uma cultura diferente, e assim vai. Então, a sociedade é algo muito complexo, na verdade, tá? Como estudar isso aí? É preciso métodos adequados para tal. Né? O criador do termo sociologia, que vocês pesquisaram a respeito, também foi Auguste Comte, filósofo francês, que desenvolveu também o positivismo. Ele apresentou um método para estudar as sociedades humanas na época, isso foi no século XIX. Tá? O método dele era muito parecido com métodos das ciências naturais, porque ele achava que a sociologia deveria ser uma ciência muito próxima das ciências naturais, uma ciência quase que exata. Né? Então, métodos quantitativos deveriam ser usados pela sociologia, que para ele era a ciência mais importante de todas, a sociologia, né? Que foi ele que criou, né, o termo sociologia. Né? Então, ele dá essa contribuição para a história das ciências e ainda diz que aquilo que ele criou era a coisa mais importante que tinha. É curioso, né? Bom, não que antes dele não se pensasse sobre as sociedades humanas. Né? Os filósofos, historiadores, outros cientistas pensavam sobre as sociedades humanas, mas não havia uma ciência apenas para isso, uma ciência própria para estudar as sociedades humanas e a relação do indivíduo com o coletivo. Então, o Comte ele traz essa contribuição para a história das ciências sociais e humanas ao desenvolver uma ciência a qual ele denominou sociologia. Tá? Então, para ele, a sociologia deveria construir conhecimento preciso, né, e aprofundado sobre as sociedades humanas. Mas qual era a intenção desse conhecimento? Era que servir de base para a construção de uma sociedade planejada. Ele queria usar o conhecimento sociológico para planejar uma nova sociedade. Tá? O Comte foi o criador do positivismo, como eu falei, né? E um dos lemas do positivismo era ordem e progresso, né? Que é o lema que está na bandeira brasileira. Tá? Você sabe por que isso está escrito na bandeira brasileira? Você sabem? Por que está escrito lá ordem e progresso? Alguém sabe da Esqueci. história da bandeira? Não lembram? Não. Bom, então, por que está escrito na Ordem do Progresso na bandeira brasileira? Porque na época em que essa bandeira foi criada, o movimento positivista no Brasil era muito forte, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que é na região sul do Brasil, tá? Então, os positivistas, eles tinham uma influência na política brasileira na época, tá? Isso foi no início do século XX, tá? Porque a primeira bandeira da República, ao final do século XIX, início do século XX, não era essa, era uma outra bandeira, certo? Só para vocês lembrarem aí, né? É uma curiosidade também, para quem ainda não sabe, a primeira bandeira da República Brasileira, após o fim do Império, ela era muito parecida com a bandeira dos Estados Unidos, inclusive o nome adotado era Estados Unidos do Brasil, né? Só que ao invés das cores da bandeira dos Estados Unidos, era o verde e amarelo. Então, o verde e amarelo eram as cores usadas pela família real portuguesa, né, que
que dominou o Brasil por um bom tempo, né? E o imperador Dom Pedro II era descendente dessa família real, né? Os portugueses fizeram uma grande jogada, né? Quando Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, a família dele ainda estava controlando Portugal, certo? Aí ele vai embora depois para tentar tomar o reino lá, né? Porque um irmão dele estava tentando assumir o reino lá, e ele queria tomar o lugar dele. E deixou o filho dele aqui novinho, né, o Dom Pedro II. Mas então era a mesma família, né? E as cores que eles usavam eram o verde e amarelo, né? Eles gostavam do verde e do amarelo, tá? Não lembro se o azul também eles usavam, mas o verde e amarelo sim, com certeza, tá? Eram as cores da bandeira do Império também, né? Bom, mas quando a República proclamada no Brasil, o movimento positivista estava muito forte aqui no Brasil. E quem criou esse movimento foi o Augusto Comte, que também é o criador da sociologia, por isso que eu estava falando sobre isso, né? Então, o conhecimento sociológico, para ele, era importante para planejar a sociedade, construir uma sociedade com bases, né, científicas. Então, o que é ordem e progresso, né, para o positivismo? Então, a sociedade, né, vai se organizar, então buscar uma ordem, e essa ordem é baseada na ciência, né, o positivismo, e levava a ciência ao máximo. O Augusto Comte achava que as ciências, né, e é o modelo das ciências naturais, né, biologia, química, física, era o máximo de conhecimento que a espécie humana poderia atingir naquele momento, no século XIX, tá? Quando ele desenvolveu essa filosofia. Então, ele diz que o uso do conhecimento científico, e a sociologia vai entrar aí na jogada, como uma ciência das mais importantes de todas, ele achava que era a mais importante, para planejar a sociedade. E aí teremos um progresso que é consequência dessa organização científica da sociedade. Então, ordem e progresso, né? E aí os positivistas aqui no Brasil botaram isso aí na bandeira para ver se influenciava um pouco a história do Brasil. Infelizmente, né, hoje a gente vê que o governo atual e os anteriores também não deram muita bola, né, e o atual não vem dando para a ciência, né? Então há pouco investimento na ciência no Brasil, infelizmente, porque o Brasil poderia ser um país muito mais próspero, né, se investisse mais na ciência, porque nós temos vários recursos naturais aqui no Brasil importantes, né? Então, se nós investíssemos mais na ciência, o Brasil estaria brigando ali com as grandes potências mundiais. Porque se vocês forem olhar para a Europa, por exemplo, né, onde vai se desenvolver a cultura ocidental, lembrando que o Brasil é um país de cultura ocidental, porque foi colonizado por europeus, né? Claro, também há outras etnias aqui, e aí, como consequência, é uma cultura complexa, é resultado de uma mistura, mas a base é a cultura ocidental, né? Depois eu explico para vocês por quê, tá? Mas se vocês olharem para a Europa, lá há países que são referências para o mundo, né, culturalmente. Mas por que alguns deles ainda se mantêm como países importantes? Porque eles investem no conhecimento científico. Então, eles têm um potencial ainda hoje, né, por causa da ciência, né? Se vocês olharem para a maior potência do Ocidente, maior potência capitalista do mundo, que é os Estados Unidos, né, na América do Norte, por que os Estados Unidos é uma grande potência? Porque investiu também muito na ciência, tá? E alguém pode ter uma dificuldade em entender isso aí, mas a ciência também, o poderio científico se mostra também no poderio bélico, porque as armas são produzidas com conhecimento científico. E qual é a maior potência bélica militar do mundo? É os Estados Unidos, né? A base, então, desse poderio deles é o conhecimento científico. Nós estamos usando hoje aqui, por exemplo, a internet, né, que é um meio de comunicação que foi desenvolvido lá nos Estados Unidos com conhecimento científico no meio militar. Entenderam? Então, isso é um exemplo que eu quero dar para vocês, né, a importância da ciência, né? Por outro lado, a União Soviética, né, que não existe mais, né, que foi a grande potência rival dos Estados Unidos na época da Guerra Fria, nós vamos estudar isso também, desenvolveu também tecnologia pesada lá, que até hoje, né, é respeitado, né, esse conhecimento que eles desenvolveram lá. Por exemplo, satélites. O primeiro país que desenvolveu um satélite foi a União Soviética, né, o Sputnik era o nome do satélite. E hoje a gente se comunica muito com esse recurso, né? Os satélites são importantes para a comunicação mundial, né? Então eles também correram atrás, né?
Então, houve uma disputa entre essas duas grandes potências. O que estava por trás disso? Conhecimento científico muito pesado no campo militar e também em outras áreas, né? Engenharias e tudo mais, né? Engenharia civil, né? Ou mesmo na área da saúde, né? Então, a ciência é fundamental. Até agora, por exemplo, com essa questão da pandemia, né? Os países que têm investido mais em ciência, eles estão na frente, né? O Brasil está participando, colaborando com eles, porque há um diálogo entre os cientistas no mundo inteiro, né? Mas quem está puxando à frente são as grandes potências, né? Rússia, China e Estados Unidos, que investem pesado na ciência. Então, este era o sonho do Auguste Comte, organizar a sociedade com base no conhecimento científico. Por isso, uma ordem baseada na ciência que traria um progresso, né, para a humanidade, né? Então, esse foi o criador da sociologia, tá? Mas hoje a sociologia é um pouco diferente, tá? Porque depois do Auguste Comte surgiram outros sociólogos que foram pensando a sociologia de maneiras diferentes, né? Então, por exemplo, o Émile Durkheim era francês também. Ele gostava do Auguste Comte, mas ele criou um método próprio para a sociologia, que é diferente do método das ciências naturais, tá? Vocês lembram do Émile Durkheim? Eu pedi uma tarefa para vocês. Conseguiram realizar essa tarefa? Não lembro se todos fizeram nessa turma. Lembram, pessoal? Você tem alguma pergunta? Por enquanto não. Não consegui entender o que você falou, Rian. Vocês podem repetir. Não tenho dúvida por enquanto. Nenhuma? Tá. Não tá travando aqui o computador? Como é que tá aí para vocês? Legal? Tá bom. Uhum. Tá, então continuando. O Émile Durkheim, também pensador francês, tá? Seguindo Auguste Comte, mas ele desenvolveu um método. Então, uma das tarefas que eu pedi para vocês, pelo que eu lembro, foi vocês pesquisarem o que é fato social para o Émile Durkheim. Conceito de fato social, tá? Por que o Émile Durkheim tentou criar um método diferente, que não é igual ao das ciências naturais e tal, um método próprio para a sociologia? É porque o fenômeno estudado pela sociologia, que é a sociedade humana e a relação entre os indivíduos no coletivo, é um fenômeno muito complexo, né? Muito mais complexo, muito mais difícil estudar isso aí do que estudar uma molécula, uma substância química no laboratório, certo? Porque lá no laboratório você tem todo o controle sobre a situação, né? Você pode observar com mais atenção aquilo ali, pode fuçar aquilo ali, empregar métodos quantitativos, há um controle maior sobre o fenômeno estudado, entenderam? Já as sociedades humanas não. As sociedades humanas são mais complexas porque o próprio sociólogo está inserido no fenômeno. O próprio sociólogo está no meio da sociedade. Então, ele tem que cuidar, na hora que ele está analisando a sociedade, né, se ele não vai colocar no meio a visão particular do mundo dele, né, e aí vai atrapalhar o seu estudo, certo? Porque na ciência, se o cientista ficasse colocando no meio das pesquisas dele só o que ele gosta, só o que ele acha que é certo, não vai desenvolver uma pesquisa séria, certo? Para compreender a sociedade brasileira, eu não posso olhar com os meus preconceitos. Eu sou brasileiro e quero entender a sociedade brasileira. Mas nós estamos aqui no meio do turbilhão, no meio da tempestade, né? Então, para o sociólogo compreender a sociedade brasileira, sendo brasileiro, como no meu caso e o caso de vocês, ele tem que tentar fazer um exercício, né, de distanciamento, um exercício de imaginação, se imaginar de fora do Brasil, né? E buscar analisar com métodos racionais a sociedade onde ele está inserido. Então, não é muito fácil, né, fazer isso, né? Bom, então, ele tentou desenvolver um método. Aí, o conceito, um dos mais importantes desse método do Durkheim é o conceito de fato social. O que é um fato social? Um fato social é algo que predomina numa dada sociedade em uma dada época. É algo que você nota no comportamento das pessoas, que parece que está espalhado em quase toda a sociedade, porque a maioria das pessoas daquela sociedade, a maioria dos indivíduos que estão naquela sociedade, se comportam de uma forma muito semelhante. Então, vocês poderiam me dizer que no Brasil algo que as pessoas fazem assim, quase todo mundo faz a mesma coisa, né? Pode ser uma festa, pode ser uma coisa relacionada à vestimenta, pode ser algo relacionado à religião. Você poderia me dar um Carnaval. exemplo? Carnaval, exatamente. O carnaval é um exemplo. O carnaval é uma festa popular, tá, que todos os anos, né, as pessoas
destinam um tempo ali para isso, é um feriado também, né? Tem uma ligação com uma festa, com festas religiosas, quer dizer, o Carnaval ele era originalmente uma festa pagã que a Igreja Católica, né, permitiu que continuasse, certo? Então, ali próximo aos dias de Carnaval tem alguns rituais que a Igreja faz, né, para tentar expiar os pecados da carne, certo? Mas o Carnaval continua como festa popular de rua, né? Então, aqui no Brasil, muito importante, lá no Rio de Janeiro, tem as escolas de samba. Em todo o Brasil, né, se faz festa, né? No Nordeste tem festas grandes na rua e tal, né? Então, nós não sabemos o que vai acontecer o ano que vem, se não for desenvolvida a vacina aí. Bom, eles estão desenvolvendo, né? Já tem algumas em teste, mas se não for aplicado em uma parcela X da população, como é que vai ser o carnaval, né? Provavelmente as pessoas vão querer fazer o carnaval, né? Porque é uma festa tradicional, né? Todo ano tem, né? Aliás, este ano teve carnaval e as pessoas já sabiam que havia ameaça da pandemia, né? Que já sabia do que estava acontecendo lá na China, né? E mesmo assim teve o carnaval. Quer dizer que as pessoas não abrem mão dessa festa. Então isso é um fato social, tá? Isso diz muito a respeito da nossa cultura. Porque é um momento, aí a gente pode começar a analisar isso, por que o carnaval é tão importante, né? O Durkheim faria isso. Por que o carnaval é tão importante? É um fato social, o carnaval. É um fato social, tá na cara, né? Mas o que acontece no carnaval? Por que isso é importante para a cultura brasileira, para a sociedade brasileira? Por quê? É uma festa onde as pessoas se exaltam, se liberam, bebem bastante, aí tem a questão do sexo e tudo mais, né? Tem a arte também lá no Rio de Janeiro, pelas escolas de samba, e rola um monte de dinheiro, né, por trás disso aí, né? E atrai turistas, é uma loucura. Então, analisando o carnaval, é possível compreender mais sobre a sociedade brasileira, entenderam? Então, o que é um fato social? Entendi. Bom, então, há outros exemplos também, poderia dizer que o Natal é um fato social, é uma festa também popular, né, que originalmente também era pagã, e a Igreja Católica incorporou isso aí e virou uma festa cristã, né, e os cristãos, né, de todas as igrejas, quase, com exceção de algumas protestantes que não aceitam o Natal, né, por exemplo, os testemunhos de Jeová não aceitam o Natal, né, a Páscoa é que é mais importante para eles, né. Por quê? Porque eles sabem que a origem dessa festa é pagã e tudo mais. Mas a igreja inseriu isso aí a Igreja Católica, no seu, na sua tradição, né, nos seus costumes, né, na sua história, né? Tem um termo adequado para isso, tá? Mas tudo bem, me fugiu. Mas voltando, e virou então uma festa cristã, tá? Que é muito importante no Ocidente, certo? Então, no Natal, a virada dia 24 para dia 25 de dezembro, se comemora o nascimento de Jesus e tal, mas isso move o comércio também, né? Então, o capitalismo se aproveita disso, vende muita coisa, tem toda uma propaganda, né? E as pessoas decoram suas casas e se unem, fazem ceia e tudo mais. Então, isso é importante para a sociedade brasileira, né? E para a maioria das sociedades ocidentais que tem como base a cultura ocidental, cujo um dos pilares é o cristianismo, tá? Já no Oriente, né? Lá no Irã, por exemplo, no Oriente Médio, a religião predominante é o islamismo. Então, nós temos uma situação diferente lá. Eles não vão dar muita bola para o Natal, certo? Vão comemorar outras coisas. Por exemplo, no islamismo, é importante para eles visitar uma vez na vida Meca, né, que é uma cidade sagrada para eles, né?